essa semana passada, e eu não tenho muito tempo, foi direcionado para essa casa 2.500 cestas básicas para o Natal. Mas me parece que não existe nem 25 inscrições. Tem duas coisas aqui. Ou nós não temos pobres, não temos necessitados, ou está faltando, nós estamos sendo ineficientes na comunicação. Então são 2.500 cestas básicas para esta casa, 2.500 para Piruíbe e 5.000 para o Butantã, totalizando 10.000 cestas básicas. Então, não rodou ainda está na gráfica a parte de senhas. Então, como precisamos acelerar o passo, porque eu tenho toda a parte de cadastramento, tudo será feito a parte de cadastro, não é nada sem estar registrado, sem estar organizado. Essa parte de empacotamento, pagamentos, isso, transporte e entrega. Isso requer muito trabalho. Eu pediria a alguns voluntários, eu sugerir, se alguém puder, os frequentadores da casa, mesmo estando em tratamento, chegue a semana que vem mais cedo, para que a gente vocês possam colaborar no preenchimento das fichas. A pedido de um amigo, fundador da Casa Transitória, muito ligado à questão da caridade, e encontramos hoje um irmão morador, trabalhador da cidade, funcionário da cidade, que tem grande vínculo com o público, especial com famílias pobres, e nós pedimos a ele se ele poderia fazer a caridade de encontro dos pobres, dos famintos, ou daquelas pessoas que necessitam, que são os prediletos de Jesus, as crianças, os velhos, as viúvas, os desempregados. Nós não temos nenhuma participação política. Aliás, nós temos uma política, a política da boa vontade. E ele se propôs, aí em nome do IESIM, em busca dos núcleos onde existem pessoas carentes, e convidar para que venha essa casa. Pode vir durante a semana, desde que esteja agendado com ele. E inclusive o Ricardo não sabe disso, o diretor dessa casa nem sabe disso, porque decisão tomada agora. Os outros diretores também não sabem. Então, precisamos agilizar isto. Tem uma coisa que existe comigo, eu não sei se isto é bom ou ruim, mas existe em mim um espírito de improvisação. Eu não sigo muitas vezes receitas, mas abro a geladeira e vejo o que tem lá dentro e se faz o jantar, sai do que tem na geladeira, não o que está na receita. Então, como a necessidade é urgente, pegamos pessoas aqui, não importa de que partido seja, se é político ou não, funcionário público ou não, o importante é que o serviço será executado. E esse irmão é o Mário, nosso irmão Mário, né? É ligado à Secretaria de Cultura, né? Aquele outro assunto eu pediria para você que não colocasse para ninguém, né?
Não sei se você tem meu telefone, você me telefona, né, quando tiver alguma coisa. Então faremos isso em outras escalas. Então é isso que eu queria falar para vocês. Tem urgência de chegada dos convidados de Jesus, né? Se vocês conhecerem alguém, se quiser fazer a caridade agora precisa vir aqui com o seu RG, com documento, né? Para que possa ser registrado, né? Número de filhos, endereço, idade de filhos, sexo dos filhos, qual é a sua renda, né? Então, para que a gente possa ter esse trabalho executado. Estamos entendidos? O meu tempo é pequeno, né? Mas precisamos disso. Essa casa terá outro grande trabalho a partir do primeiro trabalho do novo ano. Como daqui saiu o grupo das bandeiras ou dos bandeirantes, daqui também vai sair um grupo chamado Falange das Rosas. Essa Falange das Rosas irá assistir, levar o seu perfume, o seu aroma, a sua beleza, as suas pétalas simbolizando amor, carinho e acolhimento e respeito aos moradores de rua. Então, às segundas-feiras, sairá então um automóvel, talvez uma picape, alguma coisa do gênero, com quantos pratos de sopas forem necessário. E a horário que vai sair daqui eu não sei. Hora de preparação será durante o dia. E a distribuição será até o centro de São Paulo. Todos que se encontrarem no caminho até o centro de São Paulo, faremos isto. Ou alguma região extremamente carente que as autoridades aqui nos indicarem, né? Sem nenhum partidarismo. O único partido aqui chama-se Boa Vontade. Então esse trabalho é um trabalho em homenagem à filha do Dr. Adolfo, a nossa irmã Sheila. E o Ian, muito sabiamente, postou na semana passada uma mensagem, hoje também, intitulada Migalha. Alguém tem essa mensagem aí? Não tem nenhum iPad aí que possa acessar, né? Impressa não tem. Vamos ver se a tecnologia nos ajuda. Enquanto eles acessam aqui a nova tecnologia, eu queria falar com vocês. Eu não sei quem foi, mas eu acho que a semana passada falamos sobre o vício de pensar. E alguma alma bendita, ouvindo talvez o nosso comentário, disponibilizou no site do IESIM, acho que todas as obras de Allan Kardec, todas as obras de Chico Xavier, e também um filme chamado A Espera de um Milagre. Então ali fala
é muito visível os vícios do pensamento, onde muitas vezes Jesus, em outra escala, foi vítima do modo de pensar, como aquele ator, porque esse filme relata uma história né? Porque não é branco, não é loiro, não é dos olhos azuis, tem um corpo avantajado, né? Então esse filme, A Espera do Milagre, é muito interessante para que vocês possam. Tá? Você que então foi o nosso irmão Ian que disponibilizou. As obras também você que disponibilizou, né? Esse é o pai do meu amigo padre. Olha o padreco ali, ó. Esse carinha foi padre. Gabriel. É mesmo. Sheila é essa menina aqui, ó. Essa é filha do Dr. Adolfo. E quem tem algum preconceito de cigano aqui? Essa aqui é filha de cigana. A Sheila tem sangue cigano. A história da Sheila, posso falar um pouco para vocês da história da Sheila. A Sheila é filha de espanhola, uma cigana espanhola, muito bonita, com um alemão judeu. Esse judeu chama-se Adolf Frederick Jerzepanovic, nome russo. Se falarmos aqui o sobrenome da família judaica, fica Adolf Frederick Jerzepanovic. Também não muda muita coisa. E a Sheila é filha de um namoro do Dr. Adolfo com uma espanhola, uma cigana espanhola, e o Adolfo não quis, aliás, não é que não quis, ou a cigana não quis acompanhar lá o alemão, né? Sei que ela teve a filha, e quando foi, isso em Barcelona, num período de muita cólera, ela foi contaminada pela cólera e percebeu que ia morrer. Foi até Berlim, procurou a família e entregou a filha, até já com 2 anos, para o Adolfo. E o Adolfo, como solteirão, a família assumiu a filha do Adolfo como sendo sua própria filha. E o estudo passou a ser prioridade. E o Adolfo queria que ela fosse médica. Ela disse: não, a minha mãe já morreu, só tem você, e eu acho que nós vamos ficarmos juntos. Eu vou trabalhar na área de saúde, mas não ser médica. Eu vou ser sua enfermeira. E fez enfermagem. Então, o pai médico e a filha enfermeira. Até que surgem e viveram felizes. Até que surge a Primeira Guerra Mundial. Os grandes acontecimentos de 1913, os mesmos acontecimentos que estamos tendo aqui em 2013, não mudou em nada. Aliás, mudou alguma coisa. Mas há uma grande concentração, uma turbulência muito grande. Então, os grandes acontecimentos de 1913, preparou o combustível para ser dissolvida ou multiplicado na Guerra Sangrenta, que iniciou-se em 14 e terminou em 18. Nesse período, o Adolfo foi, como médico, participar da Primeira Guerra Mundial, como sendo médico dos alemães. Os irmãos russos, de onde ele partiu,
de onde deriva a sua família, se é algum acerto aqui familiar. 2 dias, aliás, já tinha sido assinado o atestado, o tratado de cessar-fogo, quando ele hoje, onde está a Estônia, território da Estônia, tem lá um hospital Campana, e os irmãos russos voltando para casa, atinge esse hospital russo maldosamente com uma bomba fabricada por essa empresa Shell. Sabe essa Shell? Tem um braço armamentista e parece que belga, alguma coisa assim. Sei que atingiu foi o disparo que matou pai e filha. E a Sheila continuou com a sua simplicidade, auxiliando o seu pai ou os doentes. Portanto, aqui são os doentes. Essa irmã tem um trabalho extraordinário num hospital espiritual que está acima de Sorocaba. Então, o hospital que a Sheila trabalha está acima de Sorocaba, chama-se Alvorada Nova. E se vocês pegarem, por isso que eu falei, estou insistindo na questão do filme A Espera de um Milagre, para que vocês possam entender o que é o vício de pensar. Se você pegar uma loira bonita como esta, olhos azuis, muito disposta, tem um aroma de flores como símbolo, de rosas como símbolo. Se vocês trouxerem ele aqui, do centro espírita, kardecista, tal, aquela coisa toda, vocês vão aqui, um espírito de luz, certo? Porque se estuda, se lê, vai buscar as origens dos deuses, os deuses africanos, o povo africano que foi subjugado durante toda a sua existência, né? Logo, se o povo é escravizado, é negro, é colocado em segunda classe, também os seus deuses também são de segunda classe. Esta é a cultura, né? Então, os deuses da África não esteve aqui a família de Johann Sebastian Bach para fazer todos os seus hinos e todos os seus cantos, as suas músicas, em homenagem ao culto a esses deuses. Mas teve aqui muitos versos, muito popularizando e a classificando. Se pegarmos essa mesma entidade e colocarmos aqui na linha da Umbanda, ou do Candomblé, ou ligado, mesmo que esteja a serviço do bem, mas ligado com essas características, os senhores vão chamá-la de Pombagira. E aqui seria comum chamar ela de Pombagira, Maria Padilha das Flores, das Rosas. Né? Então, se colocarmos aqui o nome do grupo que vai sair para alimentar os moradores de rua, a Dama das Rosas, logo vão associar aqui a Maria Padilha. Né? Então, é necessário quebrar essas marcas que muito traz desavença e prejuízo ao movimento cristão, movimento religioso. E se os senhores pegarem dois grandes estudiosos e seus seguidores, que pega a mesma deusa, falamos aqui, Maria Padilha, tudo bem, Fernando? Jogarmos isso aqui para a cultura
aqui também dos nórdicos, dos alemães, os senhores vão encontrar esses dois grandes estudiosos europeus, senhor ou doutor Carl Jung e o doutor Sigmund Freud, fazendo as suas análises, e a ciência da psicanálise de Freud em cima do deus grego-romano, o senhor Eros. E os senhores, quando vêm nos grandes centros cirúrgicos ou clínicos, ou na televisão, ou nos seus meios de comunicação, ou para vender alguns produtos, revistas, ou mesmo na movimentação política, vocês vão ver adoradores desse Deus, Eros. E os seus seguidores são os praticantes ou amantes ou observadores do erotismo. Quando você vai aprofundar isso mesmo, mas por que ontem todo essa falange de seguidores muito valorizado, enquanto o outro pelo preconceito é colocado com linguagem muito chulo? Eu tenho visto, tenho lido, tenho estudado, né, essa parte da cultura africana, da cultura grega, grego-romana. Os romanos não tiveram nem não tiveram nenhum cuidado de criar deuses. Eles simplesmente pegaram os deuses dos povos que eles invadiram e colocaram outros nomes. Né? Fizeram com a Grécia, fizeram a mesma coisa. Hoje, o Egito, que está nessa bombardeio terrível, essa confusão danada, pai de grandes divindades, né, aquele povo. Pega os deuses egípcios, tá? Você anda um pouco mais, você vai encontrar aqui os deuses da Índia, né? E todos aqui os seus seguidores de Buda, né? O hinduísmo, né? Você precisa se aprofundar na leitura, né? E essas divindades, elas têm toda a sua atuação na manipulação de energia, na manipulação dos produtos da vida, da agricultura, da pecuária, da construção e movimentação das forças, das leis, da justiça. Isso tu vai encontrar aqui o Xangô, vai encontrar aqui uma série de coisas. Nesses templos, se você falar ou referenciar esses deuses, você é classificado ou trazido para uma classificação, colocar uma classificação de eclético, né? Não sou eclético, o que eu não sou é formatado. Tem uma direção, sou kardecista, mas como kardecista não me dá o direito de fechar os olhos a essas outras visões, né? Como posso dizer que os índios, fabulosos em seus trabalhos de manipulação das folhas, das ervas, da seiva, conhecimento do movimento da natureza, não podem nos ajudar? Se hoje os médicos, a ciência, forem estudar as mitocôndrias das células, veja com a interferência da natureza pode interferir, né? Pode fazer melhor o funcionamento ou o organismo à base de extremo estresse. Como é que se refaz as energias, né? Então, o movimento de boa vontade, o movimento da coerência,
sem sermos aqui taxados ou sermos objetos de postura a ser seguida. Não temos, não devemos, vocês não devem nos seguir. Encontre em si o seu próprio norte. Encontre em si a condição nobre de servir. Não importa que seja espírita, mas se for espírita, seja coerente com o seu título. Se você for do candomblé, siga corretamente o candomblé, mas não feche os seus olhos para outros entendimentos. Se você for da Umbanda, também não faça, não se feche, não jogue as pérolas da sabedoria que chega através dos livros. Se você for protestante, crente, seguidor do evangelho ou biblista, essa semana tive oportunidade de acessar a internet e ver um título de uma matéria chamada, inclusive fala muito de Santana do Parnaíba. Não sei se vocês leram, mas o título é Charles Darwin e os como é que é? Aqueles que dos negros. Como é que chama essa? Colombolas. E os colombolas. Eu achei estranho esse título, né? Então, fui aprofundar para ver quais os estudos estavam sendo feitos. E um grupo de cientistas muito renomados fizeram estudos da genética desses povos, né? Tendo como base São Paulo. E o que encontraram ali, caríssimo Salim, preciso falar com você logo terminando os trabalhos em particular. Tá bem? Fantástico. Então, o que dizia esses estudos? Não estão nos livros, não estão na carteira de identidade, não está nas cores, né? Nem na tonalidade do cabelo, nada, está no genética. E ali, contra fato, não há argumento, né? Por quê? Por que o Brasil tem que ter cotas, né? Cotas para os negros, cota para os índios, cota para isso, cota para aquilo. Por quê? Por um período, tudo muito bem. Mas definitivo, coloca esse país de joelho diante dos conhecimentos que o último censo que foi feito agora, nós não temos uma única universidade. A USP está de joelhos. A Unicamp está acabada, está nocauteada. Nem o IPT da vida, né? Nem esses grandes núcleos de ciências foram salvos. Nós não estamos entre as 200 maiores do mundo. Por falta de seriedade. E o que dizia esse estudo? Vamos então estudar os colombolas. Foram estudar. Realmente para saber se a sua genética tem algum dispositivo que impede que ele desenvolva a sua inteligência. E escutaram ali, ou expuseram, ao meu ver, com muita clareza, o que existe ao vício de pensar que ele é incompetente. Isso sim. Porque não analisar a sua genética, encontraram lá, você sabe que analisando a parte masculina, é o cromossomo 21, é isso? O Y, né? Y. E os outros X é da mulher.
Muito bem. O resultado do estudo: 40% do sangue pertence a os africanos, quanto da mulher. 40% dos brancos ou do europeu, das mulheres europeias, e 19% dos índios. Até aqui está tudo muito bem, né? Então 20 e 20, aliás, 40 e 40 e 20 fecha 100%. Mas isso quando analisa homem e mulher. Na hora que vai analisar só os homens, olha o que acontece aqui. 20%, aliás, 9% é de índio, 11% de negros e 80% dos europeus. Ou seja, aqui são dados que você vai buscar, que retinham as mulheres, as índias e as negras e as escravas em casa, e elas serviam como mães ou objeto sexual para os brancos, enquanto os homens eram colocados em trabalho escravo. Isso é o dado que sai. Isso é estudo genético. Então, o que acontece? Geneticamente, não respalda o que dizem aqueles que querem nivelar por baixo a cultura educacional desse país. Por um período, você pode até fazer, mas nivelar por baixo, por ad eterno, não. E o resultado disto é: os nossos núcleos de ciência estão de joelhos diante dos outros. Se vocês pegarem o povo que desenvolve grande afeto pelos livros, eles dão em exemplos. Eu tive em Israel em 2011. Acho que é isso. E fiquei encantado com a capacidade desse povo de pegar uma terra estéril, verdadeiro deserto, não se produz absolutamente nada, e transformar ali em um verdadeiro jardim florido. Produção de peixe, carne, leite, queijo, manteiga, maçã, pera, uva, vinho. As terras estéreis altamente produtivas de banana, laranja. Onde Jesus fez o Sermão da Montanha, existe uma igreja, e você olha ao redor, toda a plantação de banana, uma parte, tudo irrigado. Tudo irrigado. Você entra na cidade de Nazaré, a cidade de Nazaré, onde nasceu, onde viveu Maria. Os palmos que tem em terra descoberta, rua, isso é da rua. Os canteiros extremamente bem cuidados, e todos são feitos, são podados, são irrigadas. Os canos de irrigação debaixo da terra, molha, e ali talvez venham os nutrientes, porque eu nunca vi tamanha beleza. Toda a cidade de Nazaré é inteiramente enfeitada por rosas. Por isso Maria
a mãe de Jesus é considerada a rainha das rosas. Aqui, né? Em outros lugares. Se Maria aparecer em outros lugares como rainha das rosas, vou dizer que é a rainha das rosas Maria Padilha. Por falta de estudo. Mas voltando à questão dos irmãos judeus, é interessante que esses irmãos desenvolvem toda a sua afetividade, uma parte de sua afetividade à sua religião, ao seu Deus, mas também não esquece a sua afetividade aos livros. E são nas academias de ciências que está registrado os esforços que esses homens fazem. Mais de 70% dos prêmios Nobel que as academias de ciências doaram para os esforços dos cientistas são de irmãos judeus. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Mais de 70% dos prêmios Nobel das academias de ciências estão na mão dos irmãos judeus. Por quê? São mais inteligentes do que os senhores? Não. Existe um espírito chamado espírito de boa vontade. Boa vontade, continuidade. Enquanto nós tivermos o pensamento tupiniquim de não dar continuidade ao que o outro faz, não chegaremos a lugar nenhum. Não chegaremos a lugar nenhum. Então eu afeto aos livros e ter uma coerência de continuidade. E eu tiro aqui o chapéu, né? Não sou israelita, não sou judeu, mas reconheço, os meus olhos não estão fechados a essas realidades. Mas também não são fechados também para as críticas. Tem os elogios, também tem as críticas. Tá? Mas é necessário. E esse povo não sobrevive, estou falando do povo brasileiro, não sobrevive enquanto ficarmos com essa política tupiniquim, coitado dos índios, né? Com essa política pequena, de que um partido não pode dar sequência ao que o outro faz. Se é bom para o povo, continue. Vemos aqui duas forças gigantescas. Quando os espíritos nos disseram que 2013 seria o ano da queda das máscaras, eu falei para os espíritos, não tem condições, falaram que teremos muitos problemas. Mas de que sentido? Irá aparecer grandes verdades. Então não teremos problemas, seria muito bom. Sim. Bom para quem? Para os amantes da verdade. Os que estão viciados na mentira será horrível. Está se cumprindo exatamente aquilo. Quando um dia, conversando com um amigo, eu acho que uns 60 dias atrás, perguntei para ele: como você me fala dos irmãos americanos, do Brasil? Ele, muito sensato, me dizia: estive no Canadá há algum tempo atrás, já há uns 30, 40 anos, e ele me dizia, um professor de sociologia e política falava: a América Central e América Latina e América do Sul, Latina, América do Sul, será a Europa de hoje. O socialismo vai fazer os seus estragos. A América do Norte
especialmente os Estados Unidos, ele vai transformar-se na grande ditadura do mundo em nome da democracia. E é uma grande verdade. A Europa vai se erguer do grande problema que se meteu. E aqui, no momento que ele nos falou isso, fiquei pensando, será possível? Geralmente não tenho por hábito aceitar de imediato aquilo que me fala. Passa pelo crivo da razão, análise, vai, né? Depois começa a aparecer as coerências ou as incoerências. Apareceu as incoerências, jogamos fora. Mas começou a surgir as coerências, opa, coloquemos em cima da mesa e nesse fardo ninguém se mexe. Vamos analisar um pouco mais tarde. E é exatamente a tendência que nós temos. A América Central e a América do Sul tornar-se esse grande bloco socialista, né? Que é péssimo isso aqui, para o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da cultura, para a produção. Isso é horrível. Tudo é do povo, mas o povo não produz nada. Quem vai produzir alguma coisa para o povo? O povo quer tudo, mas eles produzem alguma coisa? Não, você vai tirar o quê? Eu prefiro ter 0,5% de 1 trilhão do que 100% de um tostão. E essa é a cultura socialista. Você quer ter 100% de quê? De que você quer ter 100%? Ou uma pequena parte de uma grande fortuna? E não há produção se não tiver trabalho. Você sabe quantas horas eu trabalho por dia? Tem ideia, não? Mais ou menos isso. E quando vou dormir, é hora que me reúno com os amigos espirituais. Então, essa noite, eu gosto de porco, sabia? Adoro porco. E tanto é que eu criei 3 porcos da minha clínica, né? Até que eles ficaram muito grandes, eu tive que levar para o sítio. E de madrugada nós fomos, chamei um amigo espiritual, vamos lá porque temos um porco com um problema. Eu nem sabia, eu nem vi isso, fisicamente eu não vi. Mas espiritualmente fomos lá, ele estava com alguns vermes no cordão umbilical, né? Espiritualmente fomos lá, esprememos, tiramos, retiramos, deixamos o porco. Para o caseiro está um pequeno inchaço, né? Mas ele não sabe o que foi feito. Então, nós temos que cuidar da criação, cuidar de alguma coisa econômica, cuidar das questões espirituais quando estamos dormindo, ou seja, quando descanso carrego pedra. Estou inteiro, inteiríssimo. E quem chega ao meu lado para trabalhar? Chega negro velho, negra velha, chega índios, chega mulheres bonitas, mulheres bonitas do corpo e feias de coração, chega mulheres feias de corpo, mas belíssimas de coração. E enquanto isso, nós vamos trabalhando com aquilo que nós temos. Não me interessa se é Maria Padilha, Maria não sei das quantas. O que me interessa é que o trabalho seja feito. Não me interessa se é Ogum, se é Oxum, se é Exu. Não me interessa. Não me interessa quem manuseia o bisturi, quem manipula as energias. O importante é que faça o bem, amenize as dores.
E tenho que fazer esses discursos, tenho que fazer isso, porque... Silêncio, meninada. O único que pode ter estresse aqui sou eu. Então, talvez seja por isso que eu tenha necessidade, porque fui um ferrenho crítico de outras religiões. Estou fazendo isso porque sou bonzinho, mas faço isso sem da necessidade de fazer. Fui um excelente crítico de outras religiões. Né? Aí quando eu ouvia falar em uma entidade chamada Omolu, acho que é isso. E eu fazia o sinal da cruz, falei, Jesus do céu, isso é coisa do capeta, do inferno, né? Aí quando eu vejo que Omolu na Umbanda ou no Candomblé, dentro das grandes catedrais, nós chamamos de São como? Bartolomeu. Ou São Lázaro. Tem alguns que falam também São Lázaro. Então, na verdade, os deuses cristãos foram transferidos os mesmos nomes para os deuses africanos. As mesmas coisas nós fizemos com os deuses, os romanos fizeram com os deuses gregos e egípcios, que colocaram os seus nomes. É isso mesmo, São Roque, é isso mesmo. Então, na hora que você vai analisar tudo isso, você vai dizer, caramba, sou eu que estou aqui metendo o pé na jaca. Né? Então é melhor baixar a bola, melhor ter o espírito de serviço, né? E ser coerente. Ter coerência. Certo? Fernando, cadê a sua mãe? Ela foi no casamento, lembra? Ela foi no casamento? Eita danado. Esse povo casa, lá vai Maria Helena. Tá certo. Que seja feliz o casamento, né? Tudo bem, Fernando? Melhorou? Mais ou menos? Aumentou? Muito bem. Alguma pergunta, meninada? Não? Tranquilo? Não tem nenhum... Pois não, filha. Os espíritos, eles têm as condições de aparecer naquele formato que sejam compreendidos. Exatamente assim. Isso mesmo. Sabe que eu tive... não faz muito tempo, há uns 5 anos, tinha uma mulher, uma senhora de uns 60 anos. Ela se vestia de preto. E ela chegava na hora... Quem tem medo do escuro aqui? Eu chegava para dormir, surgia da parede, né? Surgia da parede. Uma mulher vestida de preto, expressão horrível, e ela batia a cabeça no chão e dizia: você é o pior verme que a terra já criou. Ela me falava, me arrepiava inteiro. E dizia:
a senhora: enquanto vida eu tiver, eu vou esperar a tua queda. Você vai cair. E ela batia a cabeça, a testa no chão 3 vezes. Era um ritual que ela tinha. Primeiro dia que esse espírito chegou, eu não dormi. No outro dia eu estava cansado, rebentando. E disse: Jesus, eu estou perdido, porque o Espírito me disse que enquanto vida ela tiver, ela vai esperar minha queda. Eu estou em maus lençóis, porque a morte não existe. Esse espírito já está morto. Ela nunca vai morrer. E eu nunca vai cessar essa perseguição. E aqui seria com muita propriedade, eu seria aqui a frequentadora assíduo da doutora Yara. Né? Eu iria ser paciente dela. E ela iria me mandar tomar as tajas pretas e colocar-me na camisa de força. Eu iria para a loucura aqui. Não é, doutora? É. Essa mulher tem um poder que vocês não avaliam. Ela tem o poder de dar um relatório, depois do relatório dela você será classificado ou como excluído da sociedade. Poderes psiquiátricos dos médicos é danado. Então, voltando à questão da amiga, eu disse: eu estou perdido, porque o espírito está morto e ele disse que enquanto vida tiver vai esperar a minha queda, e eu não sei o que eu vou fazer. No outro dia, muito cansado, pedi auxílio aos espíritos, que cuidasse do espírito que está me perturbando. E o William, na época, apareceu e disse assim: quando ela chegar, você faz uma prece, eu vou ao teu encontro. Mas diga para ela que você está cansado. Aliás, eu vou ao teu encontro. Ficou nisso. Quando foi à noite, apaguei a luz, apareceu o espírito. Surge dentro da parede. E ela faz o mesmo ritual com a mesma roupa. E ela batia a cabeça no chão e dizia: enquanto vida eu tiver, eu vou esperar a sua queda. Você é o pior verme que a terra já criou. Você vai cair. Aí apareceu o William. E disse: diga para ela que você está morto de cansado. E que ela está tão determinada em cuidar de você, que você tem outros inimigos igual ela. Mas você vai pedir que ela lhe faça um favor. Que ela tome conta de você até amanhã de manhã. Porque a presença dela, nenhum outro espírito irá chegar. Mas isso vai colar? Vai. É o único jeito. E quando o espírito chegou, disse para ela: minha irmã, eu estou tão cansado. Eu acho que a senhora tem razão, mas eu vou enlouquecer se eu continuar acordado. Então, a senhora me faz um favor. Eu tenho tantos inimigos, pior do que a senhora. E eu vou pedir um favor para a senhora. A senhora cuide de mim até amanhã de manhã, porque nos seus braços eu estou seguro. E virei para o outro lado e fui dormir. Deu resistência para dormir, porque eu não ficava nem confiando nem muito na conversa do William, né? nem na... O olho no gato é pro peixe, né? Mas o fato é que eu dormi com uma beleza. No outro dia, apareceu o espírito. O William disse: como é que foi a experiência? Eu pelo menos dormi. Então faça assim todas as noites. E assim foi feito. Pedi para o espírito tomar conta de mim. Não me aconteceu nada. E quero dizer para vocês que ela é hoje uma das mais assíduas trabalhadoras do campo das obsessões. Conhece tudo no campo das obsessões. E tem horas que venho no carro.
Se vocês quiserem um dia, deixa eu quieto, senão eu vou criar medo a vocês. Então, muitas vezes venho dirigindo e eu não sei se é a compulsão de morte, o doutor Iara pode falar isso, né? Mas eu gosto de correr. Eu gosto de correr. Eu me sinto uma sensação de liberdade, né? E arrumei um carro e quase sempre está quebrado porque eu abuso dele, né? Desço a lenha nesse bicho. E é bom, rapaz. Ele tem um sapatão desse tamanho assim, né? Os 4. Senta no chão, motorzão potente. E desço a lenha nesse bicho. Tem um multa que não acaba mais. Mas... Bom, e muitas vezes ela está dentro do carro. Eu disse, minha irmã, quem te viu e quem te vê, né? Você chegou aqui toda me ameaçando e hoje você é uma das grandes colaboradoras. Ela dá risada. Se eu entendi o que você faz agora. Se entender, muda. Se não entender, não muda nada. Obrigado, menina. Alguma pergunta mais, não? Não? Tranquilo? Então, os senhores vão nos fazer um favor. Convidar os amigos para fazer a cesta básica. E, por favor, nos ajude. Ali tem uma urna. É a urna que fala. Muitas vezes pessoas querem ajudar a casa e não tem vergonha ou quer ser discreto, enfim. Tem uma urninha ali. Se quiser ajudar, não a casa, ajudar a comunidade, coloque ali a sua doação, o que você quiser. 1 centavo, 5 centavos. Porque vai fazer mal. Esse dinheiro irá tornar-se brasa na mão de quem recebe. Não faça por ostentação, tranquilo, né? Humilde, com muita simplicidade. Quando os senhores desencarnarem, gostaria que os senhores colocassem na minha lápide, que fala, é isso, e nas lápides de vocês, jaz aqui um continuador dos aprendiz desses 3 grandes professores, simples, tranquilo e natural. Simples, tranquilo e natural. Temos falado aqui da dona Maria Helena, a mãe do senhor Fernando. É um espírito que temos muito respeito por ela. Ela tem a família como base estrutural, tem um poder interno extraordinário e tem a confiança dos espíritos em sua seriedade, o que trata tudo. Então, tem um esposo que a conheço, esses dias sentamos para conversar e levou quase 3 horas de conversa ininterrupta, né? Um homem de uma capacidade, um engenheiro de uma capacidade extraordinária. Então, dirigente de grandes indústrias, né? Um homem de um valor fabuloso. Mas ele é o cara que cuida da produção, que mantém a casa. A Maria Helena cuida da parte espiritual. E a Maria Helena, já é época de ela executar o seu trabalho. Então, na minha ausência, não está autorizado a utilizar instrumento de corte ou perfuração, agulha ou bisturi. Mas a imposição de mão, o Adolfo tratou, cuidou, e então, na minha ausência, a Maria Helena fará o trabalho que nós fazemos nessa casa. Ou aonde
em outra casa que ela tiver, ela pode fazer naturalmente. O Adolfo respalda o grupo espiritual, respalda a mediunidade da Maria Helena. E é uma grande mulher. Vocês precisam. Você olha a expressão de Maria Helena, parece a Lady Di. É verdade. Lady Di em pessoa. Tá? Grande mulher. Então, não está presente. Compromisso aí social, né? Mas não deixou de tirar o filho. Fernando, precisamos fazer uma vaquinha, comprar uma calça nova para você. Sua calça rasgada. O filho da Lady Di essa calça tá. Depois não sabe o que está doendo nas costas, né? Depois não sabe o que está doendo nas costas. É verdade. Muito bem. Alguma pergunta, querido Salim? Tudo em paz? Muito bom. Pedimos ao grande Espírito de Deus que não mente, não engane, não falseia, que nos clareie o caminho, nos fortaleça, nos dê o entendimento, livre os nossos pés das quedas, das armadilhas das cobras, das voos surpresos das águias. Nos faça mensageiro da boa vontade. Muitas vezes a boa palavra não é falada, é apenas observada. O olhar, um gesto, um pensamento. Rogamos aos grandes espíritos, seja ele da natureza, dos mares, dos ventos, da inspiração, da sabedoria, da inteligência, movido por boa vontade, que auxilie essa casa, ou as casas que dirigimos, essa grande nação, que o Planalto seja envolvida em muita luz, que o movimento dos nossos irmãos políticos seja direcionado na construção e segurança deste povo. De todas as casas, casa legislativa, judiciário, executivo, que o sistema que alimenta a Suprema Corte do Judiciário seja mudado, que os cargos sejam preenchidos por competência e não por indicação para aqueles que serão advogados na hora para encobrir os nossos erros. Os presidentes dos executivos não devem intervir no judiciário. Que o judiciário tenha a sua própria força, a sua própria formação, e dentro do brilho construído pelos seus esforços, pelos seus valores, preencha as vagas das cadeiras abertas no Tribunal Supremo. Que essa não seja preenchida, como é hoje, por indicação daqueles que são presidentes dos poderes executivos. Grandes nações como a Venezuela e outras seguem esse mesmo exemplo, e a democracia, a justiça sofrem, porque o poder está manipulado. Poucos são os que erguem a voz para tutelar-se como sendo praticante da verdadeira justiça. Os interesses têm que existir, interesse econômico, interesse político, mas não devemos matar o direito da própria justiça suprema. Uma grande nação não sobrevive
não é respeitada se a sua corte maior não tem autoridade. Que Ismael, em seu plano de luz, auxilie essas mudanças tão necessárias, para que possamos entender como funcionam as bases de sustentação dessa graduação. Quais são nossos objetivos? Por que intervimos? Por que nos fazemos presente diante dessas pequenas aglomerações? Senhor Jesus, a dor de nosso corpo permite que seja visitada pelo alívio de tuas mãos. As nossas dúvidas sejam dissipadas com a tua presença. A tua paz se faça presente pelo trabalho executado pela consciência tranquila. Senhor, todos os teus servidores das grandes organizações ou das pequenas, de qualquer forma, tem um olhar direcionado a teus pés, respeitando os teus ensinamentos e vivendo como espírito de irmandade, dentro da glória produzida pelo nosso trabalho, pelas nossas próprias mãos. Que assim seja, amigo. Mas não deixamos de rogar ao grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia. Que nos dê vida longa no pensamento analítico. Pedimos ao grande Espírito de Deus que nos doa as bênçãos do pão na mesa, o conforto da família, a paz de espíritos. Esse espírito que não mente, não engana e não falseia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.